Amém, meus irmãos? Deus colocou um texto no meu coração aqui, que está uma revelação, que está dentro do tema. Eu disse para o pastor Eli assim, eu queria ser pregador, irmãos, mas não sou. Aí eu fiquei com medo, porque minha esposa pega no microfone, meu filho está sentadinho ali no cantinho ali também, todos eles pregam a palavra de Deus, né? Então a gente fica meio temoroso assim perto do pastor Eli também, que eu disse que ele prega muito. O pastor Eli prega muito, irmão, prega muito mesmo, né? E a gente vai falar o que Deus colocou no coração. Aproveita os irmãos, ele falou, você tem até as 11 para pregar. 11, eu falei, vou pregar até as 9h11, porque até as 11 não vai, não tem jeito, né? Não tem jeito. Amém, meus irmãos? Vamos ler o texto? Eu quero ler com os irmãos o capítulo 4, verso 6, que diz assim: E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O verso de número 6 é interessante também, que diz assim: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibas que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Amém? Queridos, pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Irmãos, esse texto bíblico é interessante. Eu sou muito aquele pregador que prega por revelação. E quando eu li esse texto e fiquei meditando aqui, eu sou uma pessoa que eu acredito muito na soberania de Deus. E quando eu olho para esse texto, eu vejo a soberania de Deus. Eu vejo com a igreja de Cristo, nós estamos debaixo dessa soberania. Aleluia! Interessante que a Bíblia vai dizer que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, já não vivo mais eu. Então quer dizer que eu estou nas mãos de Deus. Já não faço mais a minha vontade, mas a vontade de Deus. E sabe qual é a vontade de Deus para você? É que você seja abençoado em nome de Jesus. E quando eu olho para esse texto, é interessante. Eu vou tentar ir devagarinho aqui para os irmãos entenderem, porque é muito linda essa história. Capítulo 4, versículo 6 de Zacarias. A Bíblia vai falar acerca de 8 visões. Zacarias, ele tem 8 visões. E se você ler a história, você vai ver que Zacarias era contemporâneo do profeta Ageu, do profeta Malaquias. É contemporâneo. O interessante é que esse contexto, desse texto, desse versículo, se você fazer uma exegese, você vai para o livro do profeta Ageu. É por isso que eu disse que eu acredito muito na soberania de Deus, e que tudo está nas mãos de Deus. Tudo que está acontecendo na sua vida está nas mãos de Deus, está ao cuidado de Deus, aos olhos de Deus. A Bíblia vai nos ensinar que existe a vontade permissiva e a soberania de Deus. Agora você vai entender o que eu quero dizer nesta noite. Aleluia! Porque nós pegamos um texto da Bíblia e nós olhamos, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. A Bíblia vai dizer agora que então o povo sai do exílio. E o que Deus tinha para o povo é que o povo viesse construir o templo em Jerusalém. Aí se você pegar o versículo do profeta Ageu, capítulo 1, vai dizer: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Esse povo diz que não veio ainda o tempo, e o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Você pega o versículo de número 6, a Bíblia vai dizer: Cereais muito, mas recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebei, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário no cemitério. Isso aqui é muito interessante. O povo tinha bênção, o povo plantava, o povo colhia, mas não era da forma que Deus queria. Não era a promessa, as bênçãos de Deus que tinha para o povo, não era aquilo lá. E Deus está falando assim: você recolhe, você semeia, mas tudo vai num saco furado, tudo cai por água abaixo. Por quê? Porque o propósito de Deus era que o povo viesse construir o templo de Jerusalém. A história vai dizer, irmãos, que aproximadamente o povo fica 4 anos
de 4 anos fica parado na construção do templo, não faz aquilo que Deus queria. E Deus agora levanta o profeta Ageu. Você que vai ver que Zorobabel também está dentro do contexto, você vai entender. E levanta um profeta para lançar esta palavra ao povo. Ou quer dizer, Deus deu uma ordem, constrói o templo. E eu fico assim constrangido com esse texto, porque quando eu vejo a fala do profeta falando para o povo a respeito disso, porque Deus queria que o templo ia ser levantado ainda, o povo que saiu do exílio tinha vindo a glória no primeiro templo de Salomão. Oh meu Deus do céu, isso aqui é muito sério. Aleluia. Deus tem a ordem, constrói o templo. Ou seja, faça o meu querer, faça a minha vontade. Eu quero que vocês constroem o templo, mas a Bíblia vai dizer ao contrário. Vai dizer que o povo fez ao contrário. Deixou de cuidar das coisas de Deus para cuidar das suas próprias casas. Algumas Bíblias falam aplainadas, outras falam estucadas. E a ordem de Deus para o povo é essa: sobe um monte, busca madeira e edifica a minha casa. A ordem de Deus para o povo era essa. E esta incumbência estava na mão de Zorobabel. Olha que difícil. Eu fico vendo a tristeza de Deus. Eu quero fazer uma aplicação pessoal nessa noite. E eu não quero sair do texto, porque o texto é muito lindo. Que a pregação que você quer fazer, olha da onde Deus te tirou. Aleluia. Olha quem era você. Olha o que Deus fez na sua vida. Eu costumo dizer que muitos de nós que aqui estamos não eram nem para estar aqui. Muitas pessoas tiveram livramento de morte, outras pessoas Deus curou, outras pessoas, para Deus mostrar que era Deus, operou milagres, prodígios e sinais na vida da pessoa. Agora eu olho para a igreja e às vezes quando é para fazer as coisas de Deus, colocamos dificuldade em tudo. Nós colocamos dificuldade em tudo. Existem pessoas que têm dificuldade de vir para a igreja para prestar um culto de louvor e adoração a Deus. Tem dificuldade para vir para o culto, pode vir para o culto, mas não vem. Mas não tem dificuldade para outras coisas. Agora para vir para a igreja tem dificuldades. Só que o texto vai dizer que não é por força, nem por violência, mas o texto vai dizer que é pelo meu espírito. Levanta as mãos aos céus e repita comigo. Se você cuidar das coisas de Deus, repita comigo. Se você cuidar das coisas de Deus, Deus ele vai cuidar de você. Deus ele vai cuidar da sua família. Deus ele vai cuidar da sua casa. As coisas vão acontecer se você cuidar das coisas de Deus, irmãos. E é isso que Deus está dizendo. Mas o interessante é isso, porque agora Deus levanta o profeta, e o profeta lança todas essas palavras para Deus. Ou seja, vocês precisam voltar a fazer o que vocês começaram a fazer e terminaram. Muitas pessoas não sabem o porquê da contenda entre o povo de Israel, o povo de Judá, de Jerusalém e Samaria. Porque a Bíblia vai dizer, essa história vai dizer que a vizinhança deste povo se levantou e trouxe um desânimo para a nação, de forma que a nação ela parou. E aqui eu aprendo alguma coisa: não dê ouvido à conversa alheia, irmão. Não dê não dê ouvido para conversas paralelas acerca da obra de Deus, porque Deus ele fez uma promessa para você e você sabe disso. Porque existe, quando fala conversa paralela, quando você pega alguma coisa para fazer nas mãos, que Deus ele revela para você, ele fala para você: vai que eu sou contigo. Eu sempre tem aquele pastor, ele diz, não vai dar certo. Será que é Deus que te chamou mesmo? Será que foi Deus que falou com você? A pessoa que te colocou naquele trabalho está sem direção, perdeu a visão. Porque sempre existem pessoas assim, ao contrário. É como estava o povo samaritano, o povo querendo construir, e as palavras vindo ao contrário à vida daquele povo, para que não viesse construir o templo.
E a mesma coisa é assim. E as pessoas às vezes dão ouvido para essas palavras. Falam assim, acho que Deus não me chamou mesmo. Eu acho que eu estou na posição errada. Eu acho que não foi Deus que falou comigo, nem falou com o pastor da igreja. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você, irmão. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Essas palavras contrárias, essa seta, esses dados inflamados vão cair por terra. Porque quem te chamou foi Deus. Falou no coração do anjo da igreja, ele colocou na posição para você fazer a obra. É assim. Olha para mim. Aleluia. Eu gosto muito de dizer isso. Tem pessoas que acham que eu tenho 2, 3 faculdades. Aí na igreja eu costumo dizer para os irmãos, eu estudei até a 5ª. Aleluia. Porque na 6ª não teve aula. Tem pessoas que acham que eu tenho 2, 3 faculdades, irmão. Não tenho. Aleluia. E uma vez eu questionei a Deus, meu irmão, deixa eu dizer que tem uma revelação de Deus aqui. Tem uma revelação de Deus. Você está exatamente, posso descer, pastor Eli? Amém. Você está exatamente onde Deus quer. Talvez o processo que você esteja passando, talvez a obra que você esteja fazendo, o processo está difícil, está lhe tirando lágrimas, está lhe tirando gemidos, mas você está exatamente aonde Deus quer. Por quê, pastor? Porque Deus está te lapidando. Porque ainda você não chegou no patamar que Ele quer. Você vai chegar no patamar que Ele quer. Você vai glorificar o nome dEle, vai ser exaltado através da sua vida. A evidência que nós presentamos a Deus, pastor Eli. Aleluia. O cristão ele tem o costume de sempre colocar Deus na parede, principalmente quando as coisas não estão certas. Agora eu vou lançar uma palavra que eu gosto de dizer: mais vale uma lágrima de uma derrota do que a vergonha de você não ter tentado. Tem pessoas que não fazem porque tem medo de errar. E parece que nós não aprendemos, que nós aprendemos com os nossos fracassos, porque nem sempre vamos ser vencedores. Aleluia. Mas em tudo nós tiramos o aprendizado de Deus. Olha a nação caindo pelo caminho errado, indo ao contrário a Deus. Pastor, você começou a tratar um assunto e disse que você está exatamente onde Deus quer. Mas, irmão, eu falo sobre soberania de Deus porque eu acredito nisso. Porque imagine você estar num culto com mais de 2.000 pessoas, sentado numa galeria, e você sai da sua casa questionando a Deus. Deus, eu queria ser assim. Eu tentei, mas não consegui. Aí Deus usa o pregador lá embaixo, e o pregador diz assim: ó, você está falando para Deus assim, que você queria ser assim, e por que você estava assim? Você não entende porque você não terminou a escola, sendo que você tentou estudar e não conseguiu. Você não entende porque isso não aconteceu na sua vida. Foi porque Deus quis. Falei, meu Deus do céu. Aí você fala assim: poxa, mas Deus não quis que o pastor Robson viesse estudar naquela época. Deus não quis que eu viesse estudar, porque a Bíblia vai dizer que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus usa as loucas coisas deste mundo para confundir os que são. E nós não entendemos o trabalhar de Deus. Aí você não tem uma formação de escola, mas tem uma formação teológica. Aí eu vim entender porque que Deus não permitiu que muitas coisas que eu planejei para a minha vida não viesse fazer. Irmão, tem pessoas que têm chamada específica. Tem pessoas que morrem e Deus ressuscita. Tem pessoas que não têm língua, mas conseguem falar. É a soberania de Deus. Aleluia. Deus permitiu que eu separasse da minha esposa, ficasse 4 anos separado dela. Ela na igreja, no tráfico de droga, no centro de macumba e fazendo pagode. Deus permitiu 4 anos. Nesses 4 anos ela ficou noiva. Só que eu estava onde exatamente Deus queria que eu estivesse. Depois desses 4 anos, Deus me salva. Aleluia. E me reta com quem? Me casa com quem? Com a minha esposa. Aleluia. Aí o camarada que não sabia nem falar direito: você vai ser pastor de igreja? Vamos colocar no meio das prostitutas, dos traficantes. Minha primeira igreja, pastor, ele foi meu co-pastor. Tinha culto que nós saíamos andando assim, nas cadeiras por causa do tiroteio. Primeira igreja que eu dirigi. Fiz diversos casamentos, casei várias pessoas que estavam no meio
do tráfico de droga. Aí nós questionamos a Deus, não entendemos a Deus, o porquê no processo. Aleluia. Mas aquele que começou a boa obra, irmãos, ele é fiel para terminar. Ele vai terminar. Ele vai terminar. Não é por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito. Ele vai terminar. As coisas vão acontecer. Você não vai morrer. Aleluia. Até que a promessa que Deus falou a seu respeito se cumpra. Amém. Aleluia. Se Deus lhe prometeu que vai trazer o seu esposo,